Isso aí, galera, sejam todos bem-vindos para mais um estudo bíblico. O estudo bíblico de hoje é o estudo de número 13, é o 13º estudo, e tem o tema O Juízo. E nele nós vamos entender um pouco sobre como funciona o juízo de Deus e por que também que o juízo faz parte do amor. Olha, hoje em dia a gente está vivendo uma fase da humanidade onde a gente tem um conceito de amor muito permissivo. Tudo é permitido, se pode tudo. E você sabe, se você é pai, você é mãe, você sabe que você não pode permitir que seus filhos façam tudo o que eles querem. Você sabe que você tem que impor umas regras, muitas regras na verdade, tem que dar o direcionamento para ele, tem que muitas vezes discipliná-lo, e isso faz parte do amor. Se você não fizer isso para o seu filho, ele vai virar um anarquista, ele vai crescer e vai achar que tudo pode. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou, uma pessoa que eu conhecia, muito próxima a mim, me procurou pedindo oração pelos filhos. Porque os filhos tinham passado da adolescência e viviam num mundo, num ideal assim de mundo, que eles não tinham norte de certo e errado, o que deveriam fazer da vida. Então os filhos estavam simplesmente perdidos, sem saber o que fazer da vida. Essa pessoa que me procurou, o pai desses filhos, ele teve uma história que foi muito marcada por pais que eram muito rígidos. Então, na intenção de fazer com que os filhos deles pudessem crescer e escolher qual caminho seguir em qualquer questão da vida, ele não ensinou um norte, ele deixou eles crescerem e seguirem o que quisessem. E nesse contexto ele viu que os filhos ficaram, depois de adultos, depois de pós-adolescentes, aí ficaram sem rumo nenhum. Ficaram sem saber o que deviam fazer da vida em todas as áreas, profissionalmente, relacionamento, e eram pessoas frustradas, por mais que fossem muito inteligentes, eram pessoas frustradas extremamente, que não tinham conseguido avançar em nada na vida porque não tinham rumo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a disciplina, ela é sempre necessária. E hoje a gente vive num mundo onde se pensa, onde muitas pessoas têm entendido que porque Deus é amor, ele vai perdoar todo mundo de tudo, sem que a pessoa escolha realmente se arrepender. Porque você percebe que assim, Deus ele perdoa o que se arrepende. E em humildade se achega a ele, reconhecendo o pecado, reconhecendo o erro. Ele não tem como perdoar alguém que não se arrepende. Ele não tem como aceitar numa vida eterna, levar para a vida eterna, alguém que não anda em harmonia com o céu. Então por isso que todos esses passos são extremamente necessários. Por isso que a gente tem estudado e a gente já viu que a salvação de Deus está estendida para todos alcançarem. Mas só aqueles que escolheram realmente o caminho de Cristo é que serão salvos. Deus não pode salvar os outros, as pessoas que não escolheram esse caminho, porque elas não estão em harmonia com o céu. E infelizmente elas fizeram a escolha errada. Cada um faz a escolha que quer. Enfim, acho que deu para fazer uma boa introdução. Vamos ao tema então de hoje, o juízo. Vou ler um breve resuminho aqui, uma breve introdução e a gente cai para as perguntas principais, tá bom? Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, abre aspas, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. E antes da gente continuar essa introdução, eu queria fazer uma oração com você, para a gente pedir para que o Espírito de Deus, nos conduza nesse estudo, porque a gente já estudou e você sabe que sozinho a gente é muito facilmente enganado, mas com o Espírito de Deus, em humildade, nós somos guiados para toda a verdade. Então vamos fazer uma oração. Pai eterno, santo e amorável Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Neste momento, eu e todos os que estão conectados aqui comigo, nos achegamos a Ti, diante do Seu trono de graça. Reconhecemos que somos seres humanos finitos, que somos como o vento, Senhor. Que um dia nós estamos aqui, no outro já não estamos, e o Senhor é eterno. Agradecemos pela Tua revelação para nós e pedimos humildemente que o Senhor nos envie o Seu Santo Espírito de modo especial a conseguirmos agora estudar, analisar e compreender o que o Senhor tem para nós hoje.
nesse livro fantástico que foi escrito para muitas e muitas gerações e ainda assim fala diretamente, sem precisar ser atualizada, para as pessoas mais modernas deste mundo. Nós te agradecemos e pedimos humildemente então a sua instrução. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a gente leu aqui em Eclesiastes 12:14, que Salomão disse, Salomão, o homem mais sábio da terra, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a gente já vê claramente que tudo que todo ser humano fez vai vir à tona. Então, só com esse verso a gente já pode concluir o seguinte, você fica estressado vendo a questão política, vendo a desonestidade política, a corrupção, a desonestidade que fazem das pessoas que se relacionam com você, quer seja familiar, amigo, cônjuge, até filho, o que seja, todas as obras elas serão expostas, todos vão prestar contas. Quando a Bíblia fala que com certeza você não precisa ir se vingar de alguém, porque essa pessoa vai prestar contas, muitas das consequências do que elas fazem, do que as pessoas fazem, mal intencionadas, elas colhem aqui nessa vida mesmo, nesse contexto que nós conhecemos. Mas muitas outras consequências serão colhidas depois, como a gente viu quando Jesus voltar e ressuscitar a todos para receberem a sua sentença sobre o que fizeram. Nós já vimos também que nós somos salvos pela graça de Deus, não pelas obras, mas aquilo que fazemos reflete a quem servimos. Próximo texto que a gente vai ler está em Romanos 14:10. Se você não quiser abrir ainda, não é dos textos principais do nosso estudo ainda de hoje, é só a introdução, então eu vou citar aqui. Depois, se você quiser conferir, Romanos 14:10. Paulo confirma: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia responde. Então hoje nós vamos conhecer as respostas para essas perguntas. Pergunta número 1. Para onde foi Jesus após sua ascensão? Bem, como você sabe, a gente já estudou, Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, e depois de passar alguns dias, se eu não me engano 40 dias junto com os discípulos, ele subiu aos céus. Vamos ler então um pouco sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Hebreus está aí na última parte da Bíblia, né? Na segunda parte mais ou menos do meio do Novo Testamento, tá bom? Mais ou menos aí no meio do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando, Fred, Luciana, João, todo mundo aí, um abração, gente. Sempre muito bom a gente estar estudando a palavra de Deus juntos. E eu espero que a gente consiga estudar pessoalmente juntos, continuar estudando pessoalmente depois que essa pandemia passar. Com alguns de vocês eu tenho o privilégio de estudar pessoalmente. E é uma alegria muito grande que a gente continue. Hebreus 8, 1 e 2. Acho que você já achou aí. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro no santuário e o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então a gente falou sobre o santuário, a gente já falou antes sobre o santuário, fizemos um estudo sobre isso, e a gente viu que o santuário que Deus orientou que o povo de Israel fizesse aqui na terra era um símbolo, era uma miniatura do santuário celestial que existem nos céus. O papel do sumo sacerdote aqui na terra era o papel mais importante dos serviços do santuário. E no céu, quem é o sumo sacerdote que intercede por nós é o próprio Jesus Cristo. Então vamos ler agora Hebreus 9, 24. Um pouquinho depois, né? O capítulo seguinte. Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então você vê que Jesus Cristo não entrou no santuário aqui que era feito na terra. Ele entrou no santuário que está nos céus. E por nós ele intercede. Qual é a palavra aqui que Paulo usa? Porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Exatamente. Ele comparece perante Deus
por nós. Então, Cristo é quem intercede por nós, confirmando aí outros estudos que a gente já teve. E agora entrando nessa questão do juízo. Vamos para o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, versos 12 e 13. Tá fácil de achar, hein? Último livro da Bíblia, primeiro capítulo dele. Apocalipse 1, 12 e 13. Apocalipse 1, 12 e 13. João falando: Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Essas vestes eram vestes semelhantes à do sumo sacerdote no templo de Israel. E quando a Bíblia fala filho de homem, a gente já aprendeu que, na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes quando fala filho do homem, está se referindo a Jesus Cristo. Então, para onde foi Jesus após sua ascensão? Quando Jesus subiu lá 2000 anos atrás, para onde que ele foi? Foi atuar como ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homens. Então, quando Jesus subiu, ele foi atuar no santuário celestial por nós, intercedendo por nós perante Deus Pai. Pergunta número 2. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? A gente citou aqui a questão das 2.300 tardes e manhãs, mas a gente não foi a fundo ainda. Então, abre sua Bíblia no livro de Daniel. É lá no Antigo Testamento, mais para o final do Antigo Testamento. Livro de Daniel, capítulo 8. Livro de Daniel, ali antes de Amós, pouco antes de Amós, capítulo 8, versos 14 a 17. Daniel 8, 14 a 17. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É até o verso 17, esse foi o 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, presta atenção, eu vou ler de novo, presta atenção nos detalhes dessa palavra. Ele me disse, Daniel falando que Deus disse a ele, o anjo que estava mostrando a visão para ele, disse para ele: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Gabriel é o nome de um anjo, o anjo mais importante do céu. E Deus disse para Gabriel fazer Daniel entender a visão. Versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Você imagina que cena maravilhosa. Daniel tendo uma visão ali muitos anos atrás, muito antes de Jesus Cristo, onde Deus revelou muitas coisas para ele. A Bíblia fala que depois da visão, não lembro se foi essa ou se foi outra visão, ele ficou doente. Aquilo abalou tanto a estrutura dele, abalou tanto ele, provavelmente até emocionalmente, psicologicamente, que ele ficou doente e depois de muito orar, Deus enviou a cura para ele. Ele ficou abalado e você percebe que na verdade todos que tiveram assim um encontro tão forte com a verdade, tão profundo, é uma coisa que abala muito a pessoa. Então você vê que nesse momento Daniel teve uma visão que ele não entendeu e o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi lá para explicar ele sobre a visão. Mas a gente não vai continuar nesse capítulo por enquanto. Vamos para o livro de Apocalipse, de novo, o último livro da Bíblia. A gente vai ler alguns textos lá, começar no capítulo 14. Então, Apocalipse 14. Lá no fim, último livro. Está facinho de achar, né? Apocalipse 14, versos 6 e 7 para começar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica, famosa primeira mensagem angélica, que o povo de Deus deve dizer ao mundo. Essa é a primeira. Agora vamos para o capítulo 11, volta um pouco. Capítulo 11, verso 18 e verso 19. Uma ou duas páginas para trás aí. Apocalipse 11, 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha que forte esse verso. Continuando 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aqui João estava tendo essa visão, e eu quero que você se atente aqui a alguns detalhes. Na verdade, aqui no verso 18, na verdade as nações se enfureceram. Está falando do tempo do fim, porque é quando todas essas coisas acontecem, e nós estamos vivendo aí o começo do fim. Nós estamos já no fim do fim. O tempo determinado para serem julgados os mortos. João está falando sobre um tempo que é determinado, onde os mortos seriam julgados. Para se dar o galardão aos teus servos, para que haja vitória para os filhos de Deus, os profetas, os santos, que a gente já viu aqui que o contexto de santo da Bíblia é diferente do contexto de santo popular. Santos são os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Esses são os santos da Bíblia, não tem a ver com um poder especial. Um poder especial de alguém que intercede no céu. E os pequenos, tanto aos pequenos quanto aos grandes, a sentença deles. E para destruírem os que destroem a terra. No verso 19, eu quero que você se atente a um detalhe aqui. Abriu-se então o santuário de Deus, que a gente viu que é aquele que tinha réplica aqui na terra, no tempo de Israel, o santuário de Deus lá no céu, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança aqui na terra era onde estavam guardados 10 mandamentos de Deus. E você vê aqui que existe uma réplica no céu. Existe uma réplica do santuário. Na verdade, o santuário na terra era uma réplica do santuário no céu, onde existe também uma arca da aliança com os mandamentos de Deus, que são o parâmetro do julgamento de Deus, porque são a lei dele, o resumo da lei dele. Capítulo 10 de Apocalipse, um capítulo antes, versos 7 a 11. Capítulo 10, versos 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o ministério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A gente não vai entrar no estudo de hoje em todos os detalhes sobre o significado de tudo isso daqui. Mas todos os detalhes têm um significado. O fato de ser doce, um livro vindo de Deus, que era doce na boca de João, doce na boca dele e amargo no estômago,
tem todo um significado histórico na história do povo de Deus na Terra e na história da humanidade na Terra. Mas aqui a gente vai se atentar a outros detalhes. Então a pergunta era, o que aconteceria no céu e na Terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Que foi o começo do que a gente começou a falar em Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à Terra. Aprendemos que no santuário terrestre, olha só, isso é recapitulando o estudo que a gente fez do santuário terrestre, povo de Israel. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, era o dia da expiação. O sumo sacerdote, que era o que tinha o cargo principal dos que prestavam serviço no santuário de Deus, do povo de Israel, que hoje é Jesus Cristo no céu, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário, uma vez por ano. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos ou anos, fazer uma pausa aqui, a gente está falando aqui sobre 2.300 tardes e manhãs, e a gente já viu em outro estudo que, para Deus, nas profecias, no contexto profético, um dia é como um ano e um ano é como um dia. Então, quando se fala 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, está se falando, na verdade, de 2.300 anos, e esse contexto já aconteceu todo na história humana, precisamente conforme a profecia. E, gente, é muito preciso. O dia que a gente estudar Daniel e Apocalipse aqui, vocês vão ver que, assim, comparar com a história humana, vocês vão ver que, assim, é totalmente preciso. As datas, tudo muito preciso mesmo. E Deus fez isso, é interessante saber o seguinte, quando Deus revelou isso, no tempo do Antigo Testamento, ali no caso de Daniel, as revelações de Deus, elas têm muito mais a finalidade de quando elas passam, o ser humano perceber qual que era o real contexto, do que simplesmente antes adivinhar como que todos os detalhes iam acontecer. Então, tem profecias que são diretas, mas tem profecias que não são diretas. Mas elas comprovam que Deus é onisciente, onipotente. Veja só, é muito diferente, tem uma diferença muito grande em se revelar o futuro, que é o caso do que Deus faz nas profecias, do que Deus fez nas profecias. Ele revela o futuro para o ser humano, para que ele se proteja, para que ele se prepare e para que ele veja que Deus é Deus. É muito diferente o fato dele revelar com o fato dele manipular. Ele não manipulou nada aqui do futuro. Deus não manipulou o futuro. Ele apenas revelou o que iria acontecer para os seus filhos. E depois, olhando para trás, nós confirmamos toda a revelação divina e entendemos o contexto macro da situação, não só o micro quando estamos aqui vivendo aqui embaixo. Então, da mesma forma, ao findar as 2.300 tardes e manhãs, que eram anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. E a gente vai fazer depois um estudo só sobre isso. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. Você pode ler aí também Isaías 58:12. E anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Então esse tempo profético, 2.300 anos, começou lá muito tempo atrás e finalizou exatamente em 22 de outubro de 1844. A gente vai ver um pouquinho mais disso daqui. Pergunta número 3. Que profecia revela a data do início dessa contagem dos 2.300 anos? Aqui o que a gente leu antes, só contextualizando, bem pontual, o que aconteceria no céu e na terra nos 2.300 tardes e manhãs é a questão de se começar o juízo de Deus. Jesus entrou no lugar santíssimo para ministrar como juiz, e Deus levanta um movimento na terra para relembrar verdades esquecidas, para anunciar que era hora do juízo de Deus. Então, pergunta número 3. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Vamos abrir no livro de Daniel, de novo lá no Antigo Testamento.
parte final do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. Então, lembrando a pergunta, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Daniel 9, 24 a 27. Vou ler com você. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha só palavras claras, hein? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, lá no passado, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então você vê aqui que fala sobre muitas coisas que aconteceriam no futuro da história de Daniel. Coisas que ele não viu acontecer. E a gente viu aqui que tem até a citação da morte de Jesus Cristo. Quando seria? E aqui está se falando em semanas, metade de uma semana. E a gente tem que aplicar o mesmo princípio. Uma semana são 7 dias. 7 dias proféticos são 7 anos. 7 dias para Deus são 7 anos para nós. Então nós entendemos qual é a contagem desse período. Então, que profecia revela a data de início da contagem? 70 semanas. Bem, 70 vezes 7 são 490 dias. 70 semanas são 490 dias, que são 490 anos. Então eu vou ler de novo aqui o começo para você. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O início da contagem das 70 semanas proféticas e dos 2.300 anos se deu no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Você viu aqui nesse texto claramente falando que esse tempo daria início quando fosse dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Deixa eu ler aqui se foi nesse texto ou se foi no texto anterior. No verso 26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerras, resoluções não determinadas. Verso 27. As abominações até a destruição. A gente leu aqui no verso anterior. Se eu não me engano foi em Apocalipse agora, que eu não estou lembrando qual verso que foi exatamente. A gente acabou de ler um verso. Se você tiver aqui no verso 25 mesmo, ó. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Então esse período profético aconteceu quando Artaxerxes decretou a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Foi no ano 457 a.C.
Pergunta número 4. Gente, é muito interessante. Isso daqui é muito interessante. Eu gostaria muito de estar pessoalmente com vocês e a gente poder parar e tirar todas as dúvidas. Eu imagino que algumas dúvidas talvez venham. Mas eu peço que você volte depois do vídeo, quando a gente terminar a live, se for preciso, volta o vídeo. Vai lá no YouTube. Eu estou colocando no canal da Vicol só para esses estudos bíblicos. Procura, volta, estuda dando pause se for preciso, para você entender exatamente cada verso, tá bom? Se você quiser estudar em mais uma versão da Bíblia, mais de uma tradução, para pegar palavras diferentes e entender melhor esse contexto, ler o capítulo inteiro, ler o livro da Bíblia inteiro que a gente está estudando, você vai ficar muito mais contextualizado e vai ficar muito mais fácil de você entender essas coisas. Pergunta número 4. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Vamos pontualmente aí para 2 versos. Primeiro, Daniel, a gente já está em Daniel 7, capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel 7, 9 e 10. Uma ou 2 páginas para trás aí. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. A gente vai ver aqui que livros eram esses. São esses estudados no tribunal de Deus. Vamos agora para o livro de João. Evangelho de João, lá no começo do Novo Testamento, depois de Lucas, é o 4º livro da Bíblia, é o 4º livro do Novo Testamento, perdão. Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Simples, direto, preciso, não precisa de grandes interpretações. Ao Filho Jesus Cristo, Deus concedeu a honra, o papel de ser juiz. A resposta é: qual o papel de Jesus no julgamento? Juiz. Pergunta número 5. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Vamos agora no livro de 1 João, lá no fim. Você está no livro de João. Aí lá na frente, quase em Apocalipse, tem 1 João e 2 João. A gente vai para 1 João. Tem 1ª, 2ª e 3ª. A gente vai para a 1ª. 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João 2, 1. Acompanha aí comigo. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus nesse contexto do tempo final do julgamento? 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. É Jesus Cristo. Isso mesmo, Jesus Cristo, ele é juiz e ele é o advogado em nosso favor. Jesus Cristo, ele se torna advogado em nosso favor, principalmente pela questão, claro, ele é Deus, né? Junto com Deus ele é um só, junto com Deus Pai, Jesus Cristo é Deus, mas a questão dele ter vindo na Terra e passado por todos os sofrimentos, a Bíblia fala que ele passou por todo tipo de provação, todo tipo de tentação. Satanás fez de tudo para Jesus pecar enquanto estava aqui na Terra. Então ele sabe exatamente qual que é a experiência humana aqui na Terra nessa vida de pecado. Além disso, ele morreu por nós, então ele é o único que pode nos justificar, como nós já estudamos. Então ele faz o papel de juiz e ele faz o papel de advogado da humanidade também. Temos um advogado que intercede por todos nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. Olha lá as 3 fases. A gente já estudou sobre isso, tá? Esse pedaço aqui agora é um resumo do que a gente já estudou em relação a isso. O juízo é realizado em 3 fases. A primeira é a investigação. Teve início em 1844. Lembra? Quando terminaram-se as 2.300 tardes e manhãs da profecia. E terminará pouco antes da volta de Cristo.
Isso está em Daniel 8,14 e 9, 24 a 27. Então, hoje é o juiz investigativo. Jesus hoje, ele está abrindo os livros que a gente leu, são os livros da vida de toda a humanidade. Desde lá do tempo de Adão e Eva. Desde o começo até hoje é o juiz investigativo, investigando e dando a sentença para cada ser humano que passou pela terra. Depois nós temos o segundo passo, que é a comprovação, que ocorrerá durante os 1000 anos. Está em Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, verso 2. Qual que é essa comprovação? A gente viu que durante os 1000 anos, os que são salvos estão com Jesus no céu, entendendo o julgamento dos que não estão salvos. E depois dos 1000 anos, os não salvos vão ressuscitar para se depararem com o juízo de Deus. Então, tem essas duas fases. Primeiro, investigação, aí a comprovação. E a terceira fase é a execução. O juízo final que ocorrerá após os 1000 anos, que a gente já estudou também, em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Pergunta número 6. O que Deus julgará? O que Deus vai julgar? O que contém nesses livros? Eclesiastes, capítulo 12. Vamos lá para o livro de Eclesiastes, Antigo Testamento, escrito por Salomão. Está depois de Provérbios, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes está antes de Cântico. Eclesiastes 12, verso 14. Olha, perceba o seguinte. A gente está estudando aqui e apesar de muitas coisas dependerem de se estudar o contexto e tal, a gente está estudando coisas claras. São coisas claras. Está ficando claro para você? Se não tiver, assiste de novo com mais calma e lê o texto completo. Isso tem que ficar claro para a gente. São palavras claras. Eclesiastes 12, verso 14. Eu vou ler aqui com você. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras de todo ser humano serão trazidas à tona. Deus vai investigar, já está investigando, Jesus Cristo já está investigando desde 1844, toda a situação de toda a humanidade para definir qual que é a sentença de cada caso. E não existe uma obra, não existe nada que foi feito que não será revelado. Então a pessoa pode ter sido a mais falsa do mundo com você. A pessoa pode ter sido o maior trapaceiro, o maior corrupto, com cara de santinho, como a gente costuma dizer. Tudo isso virá à tona. Cada obra, cada atitude, cada pensamento, cada conceito de cada ser humano virá à tona. Deus vai investigar para ver a legitimidade de cada coisa. Deus não vai salvar cristãos fake news. Deus não vai salvar cristãos que eram da boca para fora. Assim como Deus não vai condenar pessoas que muitas vezes nós achamos que não têm ligação nenhuma com Deus, sendo que muitas vezes elas têm. Você sabe que dentro de 4 paredes muitas coisas acontecem e que muitas pessoas são totalmente diferentes dentro de 4 paredes do que elas são fora. Deus vê tudo isso. E mais, Ele vê o coração e a mente. Então tenha certeza que a justiça será feita. Se não agora, um pouco depois. E está muito perto o dia. Mas a justiça será feita. Quando Jesus diz que os que têm sede de justiça serão saciados, matarão a sua sede, Jesus está falando exatamente disso. Fica tranquilo. Não precisa se vingar. Não precisa ir lá querer fazer do seu jeito. Não precisa correr atrás com as suas forças para fazer justiça em cima de alguma injustiça que está sendo feita. Tudo será claramente colocado diante do Senhor e todas as pessoas responderão. Sabe, às vezes esses perrengues, eu estava pensando até nisso esses dias, estava passando um perrengue tão grande com a net, que passa, que assim, tá me roubando agora nessa pandemia, literalmente, cobrando valores que não tem nada a ver com a minha prestação de serviço, e eu ligo, perco horas e horas e horas, e falam que vai resolver depois de 5 horas que eu fico no telefone, no mês seguinte chega a fatura errada de novo, e aí eu tenho falado com outras pessoas, eu vejo outras pessoas passando pelas mesmas situações. Eu não sei se o dono da net é o responsável, se é um diretor, quem quer que seja. Eu sei que
essa pessoa ela vai se deparar com a situação do juízo divino. Se ela não se arrepender, ela vai ser condenada por isso. Então não fique preocupado se tem gente passando a perna em você. Não se estresse com isso. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, vai te abençoar, não vai te abandonar e a justiça será feita. Acalme-se. Deus está no controle de cada vírgula da história humana, de cada vírgula da existência. E essa é uma certeza que nos traz muita tranquilidade e ajuda muito em momentos difíceis que nós passamos. E lembrando que Deus é misericordioso. Ele conduz todas as pessoas para o arrependimento, para a compreensão, para o amor dele. Ele quer que todos se salvem. A gente já leu isso. Ele não quer que nenhum se perca. Mas Deus, ele é justo. A pessoa escolhe o que ela quer. Deus não vai fazer magiquinha na vida de ninguém. Ele faz milagres quando a pessoa quer se entregar a Jesus. Ele não vai fazer uma magiquinha. Então, o que Deus julgará? Todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos 2:2. Isso está em Romanos 2:2. Pergunta número 7. De que modo seremos julgados? Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. Vamos lá de novo, estamos quase acabando. Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Que livro é esse? É o livro da vida, de cada um. Você sabia disso? A sua vida tem um livro só para você, com seu nome no céu, onde Deus, os anjos escrevem tudo o que você faz, escrevem todas as suas coisas, tudo na intenção de te salvar, mas na intenção também de te mostrar porque Deus é justo, na intenção de te comprovar que Deus é justo e que não há falhas no julgamento de Deus. Então nós seremos julgados de acordo com os registros que estão nesses livros das nossas vidas. Pergunta número 8. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios, volta um pouco aí, a gente está em Apocalipse, vai um pouco para trás. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha lá, hein? Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, por meio da vida aqui, por meio da nossa existência aqui humana, nesse contexto, antes da volta de Jesus. É pelo que nós fazemos aqui que nós somos julgados. Somos salvos pela graça, mas temos o nosso papel para fazer como seguidores de Cristo. Não existe graça barata. Cristo nos aceita como nós somos, mas Ele quer nos ensinar a se preparar para o encontro com Ele. A pessoa que diz que aceita Cristo, a gente já viu, ela obedece aos mandamentos de Deus. Quando você ama o seu pai e a sua mãe, aí na sua casa, quando você ama o seu pai e a sua mãe, quando você reconhece o amor deles por você, você confia neles e os obedece. Não é assim que uma criança faz? Se você tem filhos, você sabe disso. Se seus filhos te amam, e se eles têm respeito por você, se você os ensinou a terem respeito, a serem obedientes, eles são filhos obedientes que obedecem com alegria. Você sabe, você quer proporcionar alegria ao seu filho. Tanto quanto não, Deus muito mais. A Bíblia fala que ainda que uma mãe se esqueça do filho, é o amor mais forte humano que a gente conhece, é o da mãe, que carrega o filho 9 meses na barriga. Ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, Jesus Cristo não se esquecerá dele. Simples assim. Promessa, fiel. Amém por isso. Amém que você entendeu essa questão. Vamos para a próxima. Pergunta número 9. Que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos, está um pouco antes, aí a gente estava em 2 Coríntios, vamos para Romanos. Um pouquinho antes.
Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, lembra a questão da graça, lembra a questão dos méritos serem de Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus não têm condenação por conta dos méritos de Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Última pergunta do dia, gente. Acompanha comigo. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago, vamos lá no livro de Tiago, está um pouco para frente. Tiago 2, capítulo 2. Livro de Tiago, capítulo 2. Tiago está antes de 1 Pedro. É um livro curtinho, então às vezes é difícil de achar. Está antes de 1 Pedro. Tiago 2, 10 a 12. Tá me acompanhando aí? Conseguiu achar? Dá um gole d'água aqui enquanto você acha. Livro Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 10, 11 e 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então você vê que nós vemos um contexto de liberdade, nós vemos um contexto de salvação por Cristo Jesus, mas nós vemos também um contexto de obediência à lei. E que lei? Os 10 mandamentos. Essa lei aqui que está sendo citada em Tiago é justamente uma referência aos 10 mandamentos. Aqui em Tiago 10, ele fala que se você guarda um mandamento e tropeça no outro, você é condenado. Então não basta... A pessoa que ela escolhe servir a Cristo, ela deve mirar em toda a lei de Deus e se aprimorar e santificar passo a passo, dia após dia, mas não deve desconsiderar nada. Então você não pode considerar um dos 10 mandamentos e desconsiderar outro. Não pode considerar 9 e desconsiderar um. A lei de Deus é aquela lá. Inclusive, a lei de Deus, os 10 mandamentos, toda a Bíblia, Deus inspirou homens a escreverem. Através do seu Santo Espírito foram homens que escreveram. Aqui o livro de Tiago foi Tiago, Apocalipse foi João, Romanos foi Paulo, o livro de Daniel foi o próprio Daniel. Mas os 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu com os dedos, com o próprio dedo. Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos na tábua que ele entregou a Moisés. Os 10 mandamentos já existiam, já eram a lei de Deus desde o princípio. Você vê várias evidências disso. Mas houve um momento em que Deus precisou escrever. Já existia no coração do homem, mas Deus precisou escrever e deixar bem claro. E ele fez isso por nós. Então ele escreve os 10 mandamentos. E nós vimos aqui nesse estudo, olha que importante, que no santuário celestial, onde Jesus Cristo intercede por nós, julga toda a humanidade, como nosso advogado, ele intercede, como nosso juiz, ele julga. Lá no santuário celestial, onde ele é o sumo sacerdote, existe a lei de Deus e a arca da aliança. Tudo com réplica aqui na terra do povo de Israel. Claro, hein, gente? Não tem nada aqui muito difícil de entender. Vamos ler outro texto para finalizar, o último texto, Eclesiastes. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, depois de Provérbios. Eclesiastes, livro escrito por Salomão. Eclesiastes 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Agora acompanha comigo. Vou só contextualizar um pouco aqui a história de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ele pediu sabedoria para Deus, e porque ele tinha pedido sabedoria, quando Deus permitiu que ele pedisse qualquer coisa, ele ganhou sabedoria e muito mais. E ele foi muito sábio. E existe um momento que ele se afasta de Deus, dos caminhos de Deus, e ele começa a seguir o próprio coração. Ele está com muita vontade de seguir o coração e ele fala: eu vou seguir o coração e vou fazer tudo que o coração mandar eu fazer. Vou seguir meu coração. E ele segue. E ele vai se dando mal, vez após vez, ele vai se estrupiando, literalmente. Ele vai se dando muito mal. E chega na velhice dele, ele volta para os caminhos do Senhor e faz uma reflexão. Esse livro de Eclesiastes é depois dele passar por muita coisa já. Ele já está maduro. E aí nesse capítulo 12, tem o título até de A Velhice. E Salomão conclui os seus aprendizados. O homem mais sábio da terra conclui seus aprendizados dizendo o que a gente acabou de ler, eu vou ler de novo. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma, a síntese, o resumo é, dois pontos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Simples assim, gente. Você vai encontrar nexo nessa vida, vai encontrar sentido. Não é seguindo o seu coração, é seguindo a Deus, entendendo quem você é, entendendo quem Deus é, entendendo em que momento nós estamos vivendo e se preparando para o que está por vir. Esse é o meu desejo para você, gente. É o meu desejo, é o desejo de Deus e é a minha luta também, é a minha caminhada. Nós estamos juntos nessa caminhada. Se você quiser me mandar alguma pergunta, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu espero que você tenha entendido bem esse contexto de hoje, que é muito importante. E eu vou ler aqui uma breve recapitulação de tudo que a gente estudou hoje. Após sua ascensão, após subir aos céus, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs, quando o santuário seria purificado. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. Ele passa a atuar como juiz a partir de 1844. As três fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Galera, faça um compromisso de fé hoje. Pensa aqui no que eu vou te falar. Pensa nessas palavras. Deseje e obedeça. Deseje obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos. Faz essa escolha na sua vida. Você precisa escolher. A gente precisa se posicionar. Hoje em dia a gente está num mundo onde todo mundo entende de tudo, todo mundo faz tudo. As pessoas não se posicionam nas coisas mais simples da vida. As pessoas têm dificuldade de se posicionar. Então se posicione, escolha obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos. Escolha se aprofundar, dedique tempo para esse relacionamento com Cristo e para o estudo da palavra. Dedica tempo, gente. Tem que dedicar, não tem como. Pegar para fazer um estudo com WhatsApp, com um monte de coisa, com vidinho de rede social, não rola, gente. A gente tem que focar. Aceite Jesus como seu Salvador e o constitua como seu advogado pessoal. Permita que Deus seja o seu advogado, porque Ele quer ser. E você vai provar esse amor na sua vida. E vai entender todas essas questões organizadas de uma forma como você nunca imaginou. Gente, espero que tenha ficado tudo claro. Como eu disse, eu estou à disposição. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas já vou dar um spoiler. O nosso próximo estudo fala das leis na Bíblia, as leis de Deus, que são as instruções para vivermos bem. Bom, a Bíblia fala que nós não saberíamos que matar é pecado ou que roubar é pecado se Deus não tivesse dito, se Deus não tivesse nos ensinado. Então vamos nos aprofundar nesse tema também. Vamos fazer uma oração, gente. Santo e amado, Altíssimo Rei, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque na Sua grandeza o Senhor escolheu nos revelar toda a Sua palavra. Escolheu pessoas para levantar no decorrer da história humana, para contar essas coisas, para que eles escrevessem e chegassem a nós. Dessa forma miraculosa como a Bíblia chega com tanta facilidade a nós hoje.
Um livro que foi escrito há tanto tempo e que o Senhor conserva intacto para nosso saber, nosso conhecer, para nossa instrução. Nós te louvamos, meu Deus. Nós pedimos que cada um que se encontra aqui, cada família, cada lar representado, seja uma família, uma pessoa conectada a Ti e avance na caminhada contigo, Senhor. Nós sabemos que as coisas estão muito perto de acabarem como conhecemos. Nós vemos que nós estamos na última etapa da história humana como conhecemos. Por favor, Senhor, que essas pessoas sejam preparadas. Por favor, desperta com seu Santo Espírito no coração de cada um o desejo de mais e mais de Ti. E mais sede, Senhor, e querendo cada vez mais o Senhor, que é fonte inesgotável de conhecimento e de saber. Senhor, existem alguns momentos que algumas coisas não ficam tão claras para a gente, mas que a gente tenha sabedoria e maturidade para se apegar às que ficam claras e continuar avançando até entender as que estão mais obscuras para nós no momento e percebermos a beleza da sua revelação para nós. Até porque, Senhor, se tudo fosse revelado para nós de um momento para o outro, nós não seríamos capazes de sobreviver, não seríamos capazes de continuar nossa caminhada e muito menos de assimilar tudo isso. Tanto é que o Senhor revela para nós que na história, por exemplo, de Daniel, ao ter as visões, ele ficou muito mal e abalado, pois eram coisas muito grandiosas, Senhor. Mas obrigado porque ele estava de pé e disponível para o Senhor mandar esse recado para nós através dele. Nós te amamos, nós te adoramos, a ti toda a honra e toda a glória, hoje, amanhã e sempre. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. Valeu, galera. Um bom restante de semana para vocês. Hoje é quinta-feira, na verdade, uma boa sexta-feira e depois um bom final de semana. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto, gente.